Hoje eu lembrei da história do Popó, cara. Por causa do nome dele. Verdade, Popó. Você foi a pior lorota que o Léo já contou, né? É verdade, cara. Bem-vindos ao Muita Luta 55. Eu sou o Chico e tô procurando uma boa dica de leitura. Vocês têm alguma? Desculpa, ler você diz de ler. Gente, eu não sabia disso não. Aqui é Fábio Souza e seja um grande humano valorizando todas as jogadas da vida. Pureza tá dentro do coração e não na atitude das pessoas. Depois da derrota ou antes da derrota? Cara, na vitória e na derrota, você sempre tem que estar com a cabeça levantada, calçando os sapatos da humildade. Acho que pecar, a gente já nasce pecador, então... Sabe o que é pior de tudo isso, Chico? Que o Fábio tá querendo reunir uma legião de fãs atrás dele por causa dessa merda do Vitor Belfort, cara. Você acredita, cara? Acredito, cara. Ai, meu Deus, cara. Eu acho que a gente tinha que organizar um encontro do Fábio com o Vitor. Eu acho que isso é muito importante pro Brasil, né? Eu concordo, cara. Contato, galera. Com a feiticeira lá? Dá um e-mail pra ela. O cara mais respeita é Joana Prado. Joana Prado. A Joana. Vamos lá. Daí, galera, aqui é Léo Oda e The Book is on the cage. Play in the left, the right, in the middle, have one pass opportunity for score. Nossa. Nossa. Boa. Contextualizando, né, cara? Boa, ótima. Contextualização. Bom, é isso aí, galera. A gente tá falando de leitura, de livro, menos o Fábio que falou do Belfort. A gente tá falando tudo isso porque hoje a gente tem uma pauta super especial. A gente vai juntar o melhor de dois mundos. A gente vai falar sobre literatura e MMA. A gente vai conversar hoje com o escritor Mauro Elovitch, que escreveu o livro Sangue, Suor e Letras. Surprise, motherfucker. Mas antes, né, galera, vamos falar de coisa boa. Patreon.com/muita luta. Vocês sabem que essa hora sempre chega, né, cara? A gente sempre, todo programa fala. Então, pessoal, entre lá no patreon.com/muita luta, né? Dê uma olhada lá. Eu sei que o dólar tá caro, a coisa tá feia, mas se você acredita no nosso podcast, gosta do nosso conteúdo, entre lá e sejam nossos patrões. Tá caro, mas né, Léo, a gente tá pedindo aí a colaboração a partir de $1, preço de você não compra um pastel mais com $1, então tenho certeza que a galera consegue sim dar uma ajuda, porque de pouco em pouco a gente faz um podcast com uma estrutura fantástica. Mas tem uma outra forma de colaborar também. Se você não pode aí dar uma ajuda no Patreon, verdade. Tenta avaliar bem o Muita Luta, compartilhar Muita Luta e entrar no seu agregador de podcast e colocar um comentário bom. Um comentário bom sempre vai ajudar a gente a chegar a mais pessoas e conseguir divulgar ainda mais esse trabalho. Pessoal, o Muita Luta tem um grupo no WhatsApp bem bacana, com uma galera, deve ter mais de 7 mil pessoas. E. Não, 7 mil é exagero, né? Uns 3 mil. Mas uns 3 mil. Mas assim, conteúdo de primeira, galera bem inteirada, tem mais notícia em primeira mão do que o Google. Mas quem tiver interesse, é só mandar inbox do telefone aí pra gente, pro Muita Luta ou pro Léo, que a gente coloca vocês lá. E hoje, pessoal, a gente tem uma grande novidade, uma novidade muito boa pra nós e pra todo mundo que ouve, claro. A gente tá muito feliz, né, e muito honrado de ter um patrocinador oficial do Muita Luta. Aí. A marca que está... É verdade, cara. Tem gente que realmente acredita no nosso trabalho. Pessoal que não conhece ainda, né, a marca La Cruz, né, que é uma marca de fightwear aqui do sul do Brasil. É uma marca top, é uma marca que eu já conheço, eu já sou fã, já fiz vários trabalhos com ela, em parceria também. É uma marca muito top, né? Pra quem não conhece, entra lá no site www.lacruz.com.br e confira os produtos. Realmente produtos de primeira, cara, assim, eu conheço todo o processo de produção, o cuidado que eles têm, então, um design animal mesmo, né, e pra quem conhece aí também, né, eles patrocinam lutadores como Goichi Yamauchi, Jason, né, o Rony Jason, Pepe e vários outros aí, galera, entre lá no site lacruz.com.br, tem uma linha de camisetas e bermudas, olha, eu tenho, né, eu vou aparecendo até na próxima live com uma, eu tenho camiseta, tenho bermuda Lacruz, é top, galera, entrem lá. Show! Vamos pra pauta, pessoal?
Eu não mando um abraço, eu mando uma felicidade. Pode confessar pra mim que curte minha pegada. Eu não vou te procurar, eu não vou, não vou. Vá de carro que eu vou de motinha. Endaseia para a caradeira, vai. E aí, pessoal, então hoje a gente tem aqui no Muita Luta, né, a presença ilustre do Mauro Elovitch, né? Pô, primeiro, obrigado, hein, Mauro, pelo tempo e pela disponibilidade de participar aqui do Muita Luta, né? Obrigado, gente, eu que agradeço a oportunidade. Só apresentando o Mauro, né, o Mauro é de Sorocaba, cresceu em Ribeirão Preto, é promotor de justiça, olha só, hein, Fábio, cuidado com o que você vai falar, hein, cara. Pô, eu? Por que eu? Fica chamando a galera de babaca aí. Promotor de justiça há mais de 11 anos, né? Mora atualmente em Belo Horizonte. É faixa preta de jiu-jitsu. Cara, todo mundo que participa do programa é faixa preta, menos a gente, né? A gente é tarja preta, né? Tarja preta, é. E articulista do site da revista Grace Magazine, né? Treina jiu-jitsu há mais de 15 anos, acompanha o UFC desde o começo, né? Quando passava aí no VHS. E ele é o autor de um livro que a gente vai falar um pouco hoje, vai servir como base aqui pra nossa conversa de hoje, que é o Sangue, Suor e Letras. E aí, Mauro, beleza, cara? Boa noite aí, o pessoal do Muita Luta, os ouvintes. Boa noite. Agradecer a oportunidade, o convite. Eu sou fã do podcast e vai ser legal bater um papo aí e falar um pouquinho sobre o meu livro. Bacana. Ô, Mauro, só uma coisa que eu ia te contar. Eu sei que você já ouve a gente há um tempo, mas é bacana lembrar, porque tem gente que acha que por a gente ter um podcast aí com mais de 50 episódios, que nós somos os grandes especialistas, cientistas do MMA, mas a verdade é que o cara, eu acho que o Fábio e o Léo até acompanham há bastante tempo, o Léo até mais tempo, né, Léo? Você é da velha guarda mesmo, mas eu sou geração Globo, eu sou a geração que começou a ver MMA porque o Anderson acertou aquele belo chute no Vitor Belfort, né? Então, a gente já chegou a fazer um episódio pra falar sobre geração Globo versus geração Pride. E como eu sei que você tem essa experiência em escrever desde essa época, acho que é bacana de começar com o papo mesmo da velha guarda. O que vocês acham? Vambora. Acho bacana. Mauro, vamos conta aí. Você já chegou a escrever sobre o Giant Silva? Não, eu já, como eu escrevia pra Grace Magazine, comecei na verdade com um blogzinho e depois fui escrever pra Grace, eu já focava mais em eventos assim, em lutadores que eram de mais interesse assim, do leitor em geral. Então eu não tenho preconceito com geração Globo, não, acho uma bobagem, mas eu tenho que confessar que eu sou fã da época do Pride ainda, eu tenho um saudosismozinho com os eventos lá no Japão. Até no livro, até deixa eu contextualizar um pouquinho, né? O livro ele é uma reunião de crônicas. Então, cada capítulo é independente, fala de um momento diferente, ou de um lutador, ou de uma grande luta, ou de algum evento. E aí eu misturo, né, no texto, referências a cinema, humor, a cultura pop, quadrinhos, literatura, muito na linha aí do que vocês falam no podcast. E numa das crônicas do livro, que chama Arigato Pride, eu faço essa comparação entre como era a dinâmica do Pride, os eventos no Japão, com a dinâmica do UFC, que é mais comercialzona, mais American Way of Life, sem tirar o mérito de nenhuma das duas, mas mostrar assim, que são culturas diferentes, resultados diferentes. E mesmo pensando, né, nessa coisa de ser comercialzão, eu acho que tem uma diferença grande, que é a forma de promoção, né, da luta e principalmente do espetáculo dentro do ginásio, dentro da casa que eles escolhem, né? Todo mundo fala muito do Pride sobre as entradas que existiam, né? Cada lutador tinha uma liberdade maior pra fazer sua entrada. Você consegue entender por que isso? Tinha um elemento folclórico, tanto, né? Que era um barato. Vinha lutador fazendo a coreografia do Changeman, o Sakuraba entrando de máscara, de pro wrestling. Tinha todo aquele Giant Silva, a maioria dos fãs mais novos não conhecem, mas era um brasileiro, Paulo Silva, gigantão, lutador que era jogador de basquete,
depois virou lutador, grandão, cabeludo, ele entrava com um tacape, tipo o Capitão Caverna. É genial, então cara. Era muito divertido. Só não pode falar muito que o Fábio vai começar a chorar de emoção aqui se começar a falar muito do Giant Silva. Fãzão do Giant. Não, era fantástico. E o que eu achava legal, assim, tirando o aspecto todo do espetáculo, da promoção, aquele respeito que o cultura japonesa tem com luta, que o americano não tem tanto. O americano tem mais aquela pegada do business. O japonês não, ele tem aquele respeito da arte marcial. Na luta mesmo, você não ouvia um pio, você não ouvia cara xingando, gritando. Era silencioso, o pessoal batia a palma quando tinha uma reviravolta, quando tinha um nocaute. Era outra mentalidade, assim, do evento como um todo. O pessoal deixava a luta de chão durar mais tempo, eles tinham mais respeito à técnica do jiu-jitsu, que no UFC não tem muito, começa a ficar uma luta não muito vistosa, o árbitro já separa e recomeça a luta em pé. O que eu achava mais legal era eles tinham aquela coisa não de ficar querendo competir lutadores dentro da mesma academia, mas fazer competição entre os dojos. Tinha a rivalidade entre a Brazilian Top Team e a Shootbox, então era lutador de um contra o do outro, tinha toda uma mentalidade mais japonesa que é legal para as artes marciais. Isso é uma coisa que foi bem desestimulada no UFC, né, se for pensar. Foi. É bem diferente essa relação, né? O UFC foca no indivíduo, né? No lutador, não na equipe. Né? Isso, não cria esses times, né? Isso que o Mauro falou é verdade, do silêncio, né? No Saitama Super Arena, lá onde acontecia. E também como o japonês, ele é fã da luta. E não tem o pachequismo que o brasileiro tem, sabe? Não tem vai morrer pra gringo. Cara, se o cara é bom, como o Vanderlei Silva, né? Quando ele ganhava do japonês, a galera comemorava igual, entende? Então, isso eu achava bem legal, assim. Era muito legal e tinha uma coisa assim, dessa questão da rivalidade entre os times, que gerava uma expectativa e lançava novos lutadores. Então, você pega o que eu acho assim, fantástico, o Zé Mário Sper foi lá e perdeu pro Murilo Ninja, que o Zé Mário era da BTT, o Ninja era da Shootbox. Aí foi lá o Arona, que era da BTT, era quase como um discípulo do Zé Mário, não era, mas pra vender a luta eles colocavam como se fosse. E ele foi lá e ganhou do Ninja. E aí depois, uns anos depois, o Shogun, que é o irmão mais novo do Ninja, foi lá e ganhou do Arona. Então tinha toda essa questão da rivalidade, daquela briga entre os dojos, tinha uma historinha por trás, que é muito legal. E na Shootbox aqui tinha, pelo menos, né? Então, como o Vanderlei era o grande campeão do Pride na época, um japonês, assim, queria desafiar o Vanderlei, não podia, né? Tinha que passar pelo Ninja antes, depois passar pro Vanderlei, sabe? Tinha uma coisa assim, uma escala. Tipo, lembra Cavaleiros do Zodíaco, que eles iam passando pelas casas, assim, até chegar no mais poderoso? Parece videogame, né? Uma coisa assim, você tem que passar pelo primeiro chefe pra chegar no chefe. É isso. Pra pegar. Você passa pelo chefe, pelo porteiro da fase pra poder pegar o chefão. Era por aí. De fazer luta entre lutadores do mesmo dojo, entre colegas de treino. Não faz muito sentido isso, tirando o aspecto comercial, né? É verdade, né? E não tem mais, né? O UFC desestimulou muito essa questão não sei se desestimulou ou se foi uma evolução do esporte, né? Porque hoje o lutador pode circular entre várias academias, né? É comum fazer esse cross-training que eles chamam, que antigamente não tinha, né? Se o cara era da Shootbox, era da Shootbox, não pode sair. Era da BTT, se fosse, tinha aquela coisa da creontagem, né? Que saiu e tal. Então, hoje em dia já não tem mais, né? Cara, é engraçado. Não sei se vocês têm ideia do quão estranho é ouvir esse tipo de papo, assim, porque vocês viveram isso, né? Mas imagino que o pessoal que chegou agora, né, tá começando a acompanhar agora a MMA, o UFC principalmente, deve achar bizarro esse papo de um lutador ser perseguido porque trocou de academia, sabe? Isso é muito estranho, né? Cara, isso era muito comum, cara. E o Vitor Belfort era um cara que, né, desde o começo, não desde o começo, mas ele foi um dos primeiros que começou a fazer esse tipo de coisa, né? Que ele treinou na BTT, era da Carson Gracie, veio treinar na Shootbox e que começou a achar ele desde essa época aí. O Creonte. Eu sou da geração que o Creonte era queimado. O Creonte é o que trocou de academia. Hoje em dia não faz mesmo muito sentido. Eu acho que também não vai voltar a isso. Mas eu acho que, por exemplo, você podia atualizar isso e estimular, por exemplo, os confrontos Nova União e Alpha Male. Em vez de ficar querendo que o Barão suba de categoria pra lutar com o Aldo, que não faz muito sentido. Sim. Verdade. Acho que até aquele... Não sei
se vocês acompanharam, mas aquele o TUF que teve com o American Top Team contra o Black Zillions, né? Foi bem interessante de assistir, né? A rivalidade entre as duas academias, entre os dois técnicos, assim, parece que reviveu um pouco desse passado de que era academia contra academia, sabe? Então, concordo, eu acho que faz mais sentido mesmo. Foi legal, eu gostei dessa temporada, eu acho que eles podiam ter levado por aí, tem grandes academias aí que dominam o UFC, próprio pessoal da AKA, montar uma rivalidade aí contra o pessoal de outra academia, ia ser bacana, ia ser uma pegada diferente. Uhum. O que me parece, assim, é que o UFC, ele joga fora, né, tudo isso. Pra eles não importa esse negócio de academia, né, os atletas são do UFC, né, parece que é uma propriedade deles, assim. Isso, dá pra ver, né, o UFC, ele acaba tendo o Dana White como uma espécie de personificação do UFC, né, o avatar do UFC ali, e dá pra ver como ele se incomoda, né, com a figura do treinador, com os chefes, os líderes da academia, né, ele não tem uma relação legal, assim, costuma não citar, às vezes, sabe, de propósito não cita a pessoa, é uma relação bem estranha mesmo, ele gosta de cortar intermediários, digamos assim. Você tá lendo o quê, meu filho? O que você acha que você tá lendo? Aproveitando esse gancho, né? Também essa questão da Reebok entrar com patrocínio, além de outros poréns que teve, né? Que o UFC, enfim, falam que também tava perdendo alguns patrocínios pros lutadores. É matar a academia, né, cara? Muita gente entrava com camiseta de academia, hoje proibido, todo mundo entra de Reebok. Então você descaracteriza o lutador da sua academia, né? Você não tem mais essa identificação do time. Uhum. Então, nem do time e nem do lutador, né? Todo mundo, aquele uniforme horrível da Reebok, parece o uniforme do Power Rangers. Era legal quando tinha personalidade. Pô, você imagina o Chuck Liddell sem aquela bermuda dele do Iceman, aquilo tinha toda uma identificação visual dele que era legal pra construir a personalidade do lutador. Uhum, com certeza, né? Mesmo o Tito Ortiz, vários tinham, até mesmo, né, o Anderson Silva, o próprio Vitor Belfort, que sempre entrava de vermelho, né, da Sky lá. É estranho de ver ele entrar agora de reboque, né? Então tira um pouco eu acho... da magia, sei lá, né? É legal assim, nesse aspecto de espetáculo, você valorizar o lutador. Eu não sou contra ter uniforme da Reebok, mas, poxa, uma empresa daquele tamanho não podia ter investido para fazer uns uniformes diferenciados, assim, para os lutadores mais característicos. É muito sem graça você ver todo mundo igualzinho, padronizado, aquela coisa, né, tudo igual. Eu na hora vi com bons olhos, assim, a Reebok entrar pra dar essa sensação de que o esporte tá sendo melhor apoiado por grandes empresas, né? Mas eu acho que faltou mesmo sensibilidade pra eles entenderem que o MMA tem algumas coisas que fazem com que o fã adore, que eles não podiam jogar fora, né? Que são esses itens personalizados, né? Que marcam o lutador. Isso eu achei que eles não trataram com o carinho necessário, né? Esse esporte. Você tá lendo o quê, meu filho? O que você acha que você tá lendo? Mauro, deixa eu entrar um pouquinho mais no seu livro aqui, porque o que chamou bastante atenção nossa na descrição do seu livro é como você relaciona, né? Você mesmo falou com figuras do universo pop, né? Como, claro, figuras do rock and roll, nomes de música, super-heróis. Você pode contar, eu vi aqui até a menção de Indiana Jones. Você pode contar, assim, pincelar um pouquinho como que você faz esse tipo de associação? É claro, assim, a ideia é tornar um texto mais divertido, tanto para quem é fã quanto para quem está tendo contato com luta há pouco tempo. Uhum. Então eu sempre dou uma relacionada com itens ou da literatura ou da cultura pop para tornar o artigo mais interessante. Algumas citações aí, quando, por exemplo, eu falei do Indiana Jones, eu estava falando da questão do Vitor Belfort ser veterano, Olá, de já... o Fábio é fã dele, né? Grande fenômeno. Mesmo não sendo um dos caras mais velhos do UFC, mas aí eu falo da frase do Indiana Jones, que não é a idade, é a quilometragem. E é por aí, o cara tá 25 anos aí lutando. Então ele tem muito mais idade, vamos dizer, entre aspas, é muito mais veterano do que um cara de 40 e poucos aí com bem menos luta. Outras assim, situações que a gente coloca diferente, na crônica que eu falo sobre o Lyoto Machida, eu passo um pouco sobre a carreira dele usando as máximas do Hagakure, que é
é o livro do samurai. Então eu coloco cada uma das máximas e falo um pedaço da carreira dele. Então, tanto para falar da ideia dele ser um lutador completo, dele enfrentar situações adversas, até mesmo dele ser defensivo demais quando não devia. Então você pega, por exemplo, lá, né, você vê onde que ele adotou os conselhos do samurai e onde que ele não adotou e deveria talvez ter adotado. Eu gosto também num dos textos que eu falo sobre a luta do Sakuraba contra o Renzo no Pride no Metamores, eu começo com uma citação do Iron Maiden. Que legal. E aí eu vou falando, ele fala sobre a música do Iron Maiden, ele fala que alguma vez já sentiu que o futuro é o passado, um sonho refletido, e a crônica de um é o espelho da outra. Então o primeiro parágrafo da do Renzo corresponde à última do Sakuraba, e assim vai indo. Que legal. Você dá uma construção assim diferente de você ver o texto. Tem outro texto que eu falo, o bom, o mal e o feio, em referência ao The Good, The Bad and The Ugly, lá, o faroeste do Clint Eastwood, para falar de uma semana que teve vitória, né, do Shogun, que era o The Good, vamos ver o que vem. O Nate Diaz, que era o The Bad, e o Pezão, que era o The Ugly. Desculpe, o The Bad era quem mesmo? O The Bad era quem? Oi? O Bad era quem? The Bad, o Nate Diaz. Foi na semana que ele nocauteou o Gray Maynard. Ah, legal. O The Ugly, obviamente, o Pezão, esse aí é um título indisputável. Eu vou buscando, assim, construir uns textos diferentes mesmo. Eu vi uma outra comparação que você fez do Luke Rockhold com Tony Stark. Eu achei genial, cara. Tem tudo a ver com o cara. Não é a cara dele, é arrogantão, playboy, tá sempre tirando foto com mulherada. Mas é um cara que você não pode dizer que não é referência, não é um cara a ser temido, não é um cara excelente, né? Sim. Só que aí você vê, final de semana passado aí, que a arrogância pesou demais, né? Cara, o cara conseguiu redimir um mão de alface, né? Então, eu fiquei pensando, que bom texto não renderia o Bisping, hein? Isso que eu tô programando pra revista do mês que vem, eu vou falar sobre as grandes zebras da história do MMA. Uma fantástica é o Bisping, né? Quem apostou nele ficou milionário. O Bisping, ele fez eu lembrar do Rock, o lutador, na famosa frase do que não importa o quanto você apanha, mas o quanto você bata, mas o quanto você apanha e continue tentando, né? A vida dele é de reveses, né? De surras mas o cara tá lá, no topo. Não é, mas assim, ganhou, né? O Bisping, eu tenho que confessar que eu queimei a língua. O Bisping, eu sempre achei que ele era mais marketing do que qualidade, apesar de ser um veterano, de ter enfrentado muita gente boa. Mas eu sempre achei, assim, aquele lutador sem graça, ele não era espetacular em nada, ele não tinha poder de nocaute, ele não finalizava ninguém, nunca foi um lutador que me chamou a atenção. O divertido mesmo foi a zebra, foi ninguém imaginar um cara que não nocauteava ninguém, nocautear um campeão com um arsenal completo no primeiro round, né? Campeão que ele já tinha tomado uma sova antes, né? Sim. A gente já tinha visto, né? Pau, né? A gente já sabia o que poderia esperar, né? Então todo mundo errou essa aí, não tem jeito. Só o Fábio. Eu acertei. O Rockhold finalizou ele com um braço só na primeira. E foi legal também ver assim o Rockhold pagar um pouco a arrogância dele, né? Dando aqueles chutes displicentes. Não levando o adversário. Acho que um dos grandes baratos do MMA é que ele é imprevisível. Um lance vira tudo. Numa das crônicas lá do texto que eu falo da derrota do Maldonado pro Miocic, eu falo justamente isso, que o MMA é igual à vida. Você pode estar seguindo por um caminho e de repente um evento, um segundo, um momento da tua vida e muda completamente o rumo dela. Acho que é isso que é tão legal, que é tão fascinante, tão imprevisível, né? Pô, com certeza. Cara, você tava lendo o quê, meu filho? O que você acha que você tá lendo? Hein, Mauro, a gente aqui no podcast, quando a gente fala, né, sobre as figuras polêmicas, tipo McGregor, assim, a nossa audiência sobe, né? Na época lá do Pride, qual que foi o teu texto que mais bombou, assim, que a galera mais comentou, que o pessoal que criou mais alvoroço? Não, desses polêmicos, assim, que o pessoal gostou muito,
é um que eu escrevi sobre os vilões do MMA. Aí eu fiz um apanhado geral, o Tito, o Lesnar, o Sonnen, os que assumiam esse papel de vilão mesmo, e como as pessoas gostam dos vilões carismáticos, né? O pessoal gosta do Darth Vader, do Walter White, gosta do Coringa. O problema não é você ser herói ou vilão, é você ser um bom vilão, você ser um vilão carismático. Isso é legal, eu acho que assim, é muito melhor do que você ficar no meio termo. Outro texto, já que você falou do McGregor, que o pessoal gostou muito, é um texto que eu tenho no livro, chama Em um Pub com McGregor, que ele é fictício, é como se eu estivesse num pub tomando uma cerveja com o McGregor e conversando sobre as lutas dele. Que massa. Aí eu ponho todos os maneirismos dele, os chiliques que ele tem, o próprio lance meio gaiato dele de saber que aquilo é um papel, é um personagem que ele assume. Então o texto ficou legal, parece mesmo que eu tô num pub, num boteco, batendo papo com ele. Que bacana. Cara, que show de bola isso. Muito bom. O irlandês, né? Exatamente, e eu escrevi na época que ele ganhou do Dennis Siver em Boston. Então, Boston cheio de pub, cheio de irlandês, foi como se estivesse num pub em Boston tomando cerveja com ele. Foi muito divertido. Bacana, eu achei legal você falar sobre essa coisa de ser um bom vilão, porque eu tenho a impressão que tem muito lutador que falha em tentar ser herói. Um deles é o John Jones, sabe? Ele tem feito, né, tem tido atitudes aí muito questionáveis, né, muito complicadas, mas ele sempre tenta posar de bom moço ainda, né? Pede desculpa e tudo mais. Pô, seria bem interessante se ele assumisse um lado mais vilão, assim, mais descompromissado, né? Só fazer uma observação, né? Que meteram um pau em mim na minha lista dos babacas que eu não coloquei o John Jones, né? A galera falou. Eu falei. Eu ia falar isso agora. Faltou no top 5 John Jones. Eu achei, porque ele é um tremendo babaca. Então, ele é um piazão, cara. Ele não é babaca, né? Ele teve aqui já em Curitiba, no seminário, né? A gente teve a oportunidade de conversar um pouco com ele. Cara, ele é muito gente boa, muito acessível, só que ele, sabe, tipo moleque, assim, que o cara vai, bebe, meio irresponsável, meio inconsequente, mas ele não é um babaca, cara. Ah, mas esse moleque que bebe, meio irresponsável, tem um nome, cara. Chama-se babaca. Exatamente. É isso que eu ia falar. Você tá parcial porque você conheceu ele pessoalmente, achou ele bacaninha. Você acabou de dar a definição de babaca pra gente? Exato, pô, não, cara, completamente babaquinho. É um Neymarzinho aí, você me desculpa, não dá não. E olha, vou te falar, antes dele acertar, cara, ele vai errar muito na vida ainda, cara. Não me parece que ele tá maduro, que vai parar de fazer bobagem com o carro. Esse cara ainda vai dar trabalho. Vai, acho que vai também. Pois é, eu até já escrevi uma vez sobre isso. Ele devia abraçar o papel do vilão. Não adianta ele querer ficar pagando de um bom moço. O cara foi pego antidoping com cocaína. O cara bateu, tava cheio de maconha na cabeça e bateu no carro de uma mulher grávida. Dá pra você errar mais do que isso? Pô, não, a gente não tá falando. A gente não tá falando. Ninguém tá torcendo pra que ele seja, né? Pra que ele continue fazendo bobagem. Mas esse discurso, né, de bom moço não cola mais, né? Não, tá totalmente errado. Pra ele, esse negócio de bater o carro, ele chapado, bater o carro em mulher grávida, é um negócio de bandido, né? De vilão. Não dá pra ele agora querer falar, não, eu sou um bom moço e errei, quem não errou que joga a primeira pedra. Até porque a atitude dele não é... Ele não acredita de verdade que ele errou. Você vê, até pela própria comemoraçãozinha dele, quando ele viu que o Vince Sampru quebrou o braço, você vê que no fundo ele não é um cara bonzinho. Não, e ele mesmo quando foi pego acusou cocaína no exame, né? Ele falou que ia se internar, né? Aí ele ficou dia e saiu 3 fora. dias, né? Foi uma coisa muito babaca. Não, isso me lembrou do Ozzy. Eu não sei se vocês já leram a biografia dele, ele contando quando a mulher dele quis internar ele numa clínica de reabilitação de alcoólatra. Se ela falasse pra ele que era de reabilitação, ele não ia. Então ela falou pra ele que era um lugar pra ele aprender a beber com mais elegância. Aí ele achou que ele ia sair de lá o James Bond, segundo ele mesmo fala. É por aí, pô. Em 3 dias o John Jones só aprendeu a cheirar com elegância, porque
que não resolveu nada. Bem isso. Seria muito melhor se ele fosse um vilão, se ele fosse um Brock Lesnar da vida, que xinga todo mundo, eu sou mal mesmo, sou gigante, ninguém me vence, e seguisse por essa linha aí. Eu acho que nesse meio, assim, os caras mais autênticos que tem no UFC são os irmãos Dias. Eles compram a briga pra eles, eu acho genial os caras. Eles têm esse espírito de equipe, né? É que os caras não estão nem aí, né? Não, mais ou menos, mas eles têm essa coisa, não é só, são os irmãos Dias e mais uma turminha, né? Que é o Shields lá. É o Jake Shields, Gilbert Melendez. Gilbert Melendez. Isso. Mas os Dias são autênticos, eles são aquilo dali mesmo, eles não tentam pagar uma de bonzinho e nem pagar uma de mal. Eles não estão fazendo tipo, eles são aquilo. Tem que ser um personagem coerente. Faz igual o Sonnen, que era um personagemzão, mas era um personagem, não adiantava ele ser um personagem que era mal, que provocava todo mundo e no dia seguinte ia querer dizer que era bonzinho e que respeitava o adversário. Ele tem que ter alguma coerência, senão fica forçado. É engraçado a história que ele contou sobre o Tuff com o Vanderlei, né? Não sei se vocês viram. Uma história que saiu há pouco tempo atrás, hein? Que o Vanderlei queria abandonar mesmo a gravação. E aí ele falou, Vanderlei, seguinte, você vai ser o herói, eu vou ser o vilão, não se preocupe, né? Daí ele falou, mas mesmo assim ele conseguiu ser o vilão. O Sonnen, eu conversei com ele quando ele veio pra essa final do TUF, que nem ele nem o Vanderlei lutaram na final. Você via claramente isso. Ele já tava sabendo que estava em final de carreira, que não iria passar muito daquilo dali, e ele já estava admitindo que era tudo uma grande brincadeira dele, que ele provocava mesmo para gerar um marketing, que ele criava um personagemzão. Tudo bem que às vezes ele passava da linha, na minha opinião, ali, mas era pelo menos um personagem divertido, coerente. Eu acho que ele cruzou a linha da brincadeira inocente quando ele começou a falar da mulher do Anderson, coisas desse tipo, né? Que aí todo mundo ficou, opa, eu acho que ele foi um pouquinho longe. Criança de rua no Brasil, veio falar, provocar a Ariane Celeste, o que tem a ver? Eu não sabia disso, não. Mexeu com ela também? Ele veio criticar ela, falar que ela não tinha corpo, não sei o quê. Meu. Que papo, né? Maneira aí, né? Tem mais gente pra você brigar, não precisa brigar com a Ring Girl. Que merda. Você tava lendo o quê, meu filho? O que você acha que você tá lendo? Porque essa coisa de vilão e ídolos, né? O Mauro tem um texto falando sobre a dificuldade que a gente tem de reconhecer os ídolos, né? Como Anderson Silva, que realmente, né? Um grande ídolo, mas parece que o cara perdeu. O cara é um lixo, né? Você fala um pouco sobre isso, né, Mauro? Falo sim. O Brasil tem uma dificuldade mesmo com o ídolo e assim, uma coisa generalizada. Você quer ver o pior da humanidade, você vai na seção de comentários das notícias. Pessoas gostam de criticar por criticar, de desmerecer por desmerecer, o que não é legal, né? Você não ter uma valorização, uma gama de ídolos nacionais. Tudo bem você não gostar do Anderson, porque ele tinha uma personalidade ruim mesmo, era difícil, ele não era carismático, ele era genial. Agora, vim criticar o Zé Aldo, foi campeão por 10 anos, ele teve um erro numa luta e de repente virar motivo de chacota, tá muito errado. Né? É verdade. Sacanagem mesmo. Toda vez que, tipo, o Lyoto perde, a galera fala que tem que se aposentar, né? O negócio do tem que aposentar, eu já ouvi do Tominhas, 21 anos. Mas sabe que... Caraca. Mas assim, tem uma coisa, é o pessoal assim que não conhece muito esporte, tá entrando e daí tira a conclusão rápida. Agora, uma coisa que eu já reparei é muita gente que entende do assunto, querendo questionar, por exemplo, os adversários do Anderson. Eu já vi gente querendo questionar os adversários do Fedor. A gente sabe que teve muito cara num nível muito menor, mas eu acho meio desonesto isso, porque eram os caras que estavam lá, né? Você querer culpar, querer falar assim, mas o Pelé, ele fazia tudo aquilo porque os caras eram muito ruins. Mas, os caras que ele enfrentou, né? Vai fazer o quê? É culpa dele agora que o adversário tava mal, né? E o Anderson já sofre esse tipo de questionamento, né? Enfrentou, sei lá, o Sonnen 2 vezes. Por favor, né? Eu vi também, já uma galera falando isso. Ele era o diferenciado, não era que ele tava enfrentando adversários fracos, ele era uma evolução da categoria, que hoje em dia a categoria correu atrás, tem muito lutador bom
não, mas ele era um destacado na época. Não, e aí ficava tão grande, né, esse destaque, que parecia que os outros eram ruins, né? Pra mim, o Anderson é gênio. Com toda... Até falo nisso num dos textos. Ele é gênio em toda a acepção da palavra. O gênio não é o ídolo pro gênio, tem uma diferença. O gênio é o cara que é diferenciado, que faz o que ele faz de maneira excepcional, criativa, que ninguém mais faz, mas que também tem os seus problemas de personalidade. Nenhum gênio é muito normal. Você pega aí o Michael Jordan. Pelo que você lê, eu já li a biografia dele, ele era um cara obsessivo com vitória. Ele não sabia perder. Você pega o Pelé. O Pelé é um cara extremamente vaidoso. Você pega o Maradona. O Maradona era um viciado, tinha todos os problemas dele. Então, assim, é diferente você não gostar da personalidade dele e não reconhecer que ele era um gênio. E ele era um gênio. O Anderson, sem dúvida, foi um dos maiores gênios da história da MMA. Eu acho que essa confusão de, poxa, o cara não parece bacana, então eu não gosto dele, ele não pode ser bom, né? É muito disso, assim. Por exemplo, os brasileiros tinham muita dificuldade de reconhecer que o Zidane era um gênio, sabe? Porque o Zidane fez 2 gols no Brasil na Copa do Mundo. Então ele é o inimigo, logo ele é ruim. Se as pessoas soubessem o que aconteceu naquele vestiário, né? Dizer aquele textozinho lá que depois repetiram pra tudo. A pessoa prefere acreditar que o Brasil entregou porque o Brasil não pode perder. Não pode perder por demérito próprio, né? Tem que ser por um grande esquema, conspiração mundial. Bom, isso aí aconteceu com o Anderson também, né? Quantos textos eu vi falando que o Anderson entregou pro Weidman? Inclusive pegando desse texto aí da Copa de 98, né? A mesma estrutura, né? Eu até escrevi sobre isso, tem no livro. Tem no livro um texto que é justamente isso, o fim das teorias da conspiração. Que não só com relação ao Anderson, mas com relação ao Cigano falaram isso na luta do Velasquez. Poxa, o Cigano apanhou violentamente por 5 rounds. Se ele fosse entregar a luta, era fingir que caiu no primeiro. Você não precisava ficar com a cara parecendo uma bola de capotão. Verdade. Mesma coisa do Anderson. Do Aldo contra o McGregor também. Você acha que se o Anderson fosse entregar pro Weidman, não era muito mais fácil ter entregado naquela chave de calcanhar que o Weidman pegou justa no primeiro round? Pra que apanhar no momento que você vai ser desmoralizado, fazendo aquela gracinha? Ele perdeu porque ele errou. Todo mundo erra, todo mundo tá sujeito a perder. O brasileiro não tá acostumado a aceitar isso, né? A entender que o ídolo dele também pode perder. Você não tem que ficar com raiva do seu ídolo porque ele perdeu. Mas tem uma dica sempre que eu falo assim, pra combater esse tipo de teoria. Porque esse tipo de teoria, geralmente ela tem ela tá ancorada numa lógica financeira. Não, ele entregou porque deram grana e tal. E você fala, olha, pense no negócio UFC. Você acha que o Dana White preferia ter quem como campeão? Anderson Silva, um ídolo mundial? Ou Chris Weidman, um cara apático que não conseguiu ter torcida nem no próprio país, né? Não tem sentido, assim. Apático e babaca pra caralho, né? E babaca pra caralho. Eu tava esperando ele falar. Não, e é mais uma tentativa de ser herói que não deu certo, né? Ele teve todo um marketing em cima dele no começo, antes de enfrentar o Anderson ainda, que era pra fazer ele ser o bom garoto. Vítima de furacão, lembra? Isso, ajudava o pessoal, era o bom garoto americano. E hoje, simplesmente, o nome dele nem aparece mais, né? Você tava lendo o quê, meu filho? O que você acha que você tá lendo? Ei, Mauro, a gente tem vivido agora, nesses últimos tempos, o retorno de alguns lutadores, né? BJ Penn tentou retornar, agora o Fedor já retornou, mas vai lutar com o Caipira de Aço, tem o Brock Lesnar voltando. Como é que você vê essa galera que quer voltar aí? Você é a favor, é contra? Eu tenho duas visões muito particulares, diferentes nesse contexto. Primeiro, dos veteranos, assim, de verdade, dos grandes lutadores. Todo mundo sempre gosta de ver eles lutarem, mas eu acho uma injustiça você colocar eles numa mesma categoria com lutadores 20 anos mais jovens, mesmo que menos talentosos, mas que eles vão sofrer, o corpo
cobra um preço, muita luta. Eu sou a favor de criar uma categoria Master, igual tem no Jiu-Jitsu, igual tem o Futebol Society, separando só os grandes lutadores das antigas para lutarem numa condição de igualdade. Então, ia ser legal, por exemplo, você vê uma luta de novo aí do Sakuraba com o Vanderlei, do Royce com o Matt Hughes, até com o BJ Penn. Mas agora você botar o BJ Penn para enfrentar o Rory McDonald foi uma crueldade. Eu sou fã do BJ e eu sofri de verdade ver ele tomar aquela escova que ele tomou na terceira luta com o Frank Edgar. Foi triste. Então, nessas condições, eu não acho legal, não. Não, tem muita gente comemorando até que ele caiu no doping, né? Eu fui um deles. Eu sou fã do BJ, acho desnecessário ele voltar no meio da categoria, numa das categorias mais disputadas hoje em dia, depois de tudo que ele já passou. Eu não vejo com bons olhos essa volta do BJ, não. Mesma coisa do Fedor. O Fedor, eu acho que ia ser legal ele fazer umas lutas aí mais com veteranos. Agora, eu ouvi muita gente falar aí de Fedor contra Brock Lesnar. Pra mim ia ser triste. Eu nunca gostei do Lesnar. Eu acho que ele é só marketing, ele é aquele WWE, aquele espetáculo de telecat. Eu nunca levei ele muito a sério como lutador. Pra mim ia ser triste ver o Fedor, que é o maior peso pesado de todos os tempos, perder pro Lesnar. Então não vejo, não acho legal. Seria mesmo. Apesar de que eu acho que ele não perderia não, viu? Mas claro, não tem como a gente garantir isso. É muita diferença assim de peso, ainda mais com essa marmelada que estão fazendo do Lesnar. Isso é um absurdo. Não submeter ao antidoping. Isso aí me deixa triste, sabe? Porque o UFC às vezes ele dá alguns passos pra frente em profissionalismo, em organização, e de repente dá uns recuos sem sentido, né? Eu acho que essa brecha, né, que estão abrindo pra ele pode causar eu não sei, parece que representa um passo pra trás em tanta coisa que eles já conquistaram, sabe? A regra tem que ser igual pra todo mundo, né? O princípio da isonomia é isso daí. Começa a abrir exceção aqui, exceção ali, você perde a credibilidade do esporte. Foi assim que o boxe foi ladeira abaixo. Credibilidade mesmo, né? Tanta gente aí defendendo e dizendo, não, olha, esse esporte é sério, esse esporte não é armação. De repente esse tipo de notícia dá uma fragilizada, né, em tudo isso. Porque quando você pune um cara com 1 ano de suspensão ou até pra sempre, como foi do Vanderlei Silva, né, é muito estranho você deixar um outro cara participar do teu evento, que você tanto puniu os outros lutadores, né, acho que perde a credibilidade total, assim, fazer um negócio desse. E o Lesnar ainda, ele dá aquele tom da marmelada, do telecat, do Ted Boy Marino aqui no Brasil, que quem não conhece MMA até hoje fala nisso. Sim. Você põe nessa situação, você dá uma desmerecida mesmo no esporte. Se você for ver o legal do Pride, né, eu voltando aqui, parecendo o pessoal fala do viúva do Pride, não tô querendo ser não, mas geração Pride. Olha só, o primeiro evento do Pride, o Pride 1, a luta principal era o Rickson contra o Takada. E o Rickson representava o vale tudo, a luta de verdade, a luta de rua do Rio, o cara que lutava sem marmelo. O Takada era do pro wrestling, era aquela marmelada, aquele espetáculo. O japonês gostava, mas o japonês gostou de ver. Mandou uma mensagem que foi o que impulsionou o Pride, de ver o cara do marmelo perdendo pro que luta de verdade. Então, é um grande passo atrás pra mim esse caminho que eles estão seguindo com o Lesnar. Nesse sentido, então, vale a pena a gente torcer forte pro Mark Hunt. Sim, com certeza. Vitória, né, uma vitória grande em cima do Brock Lesnar. Eu já ia torcer de qualquer jeito, eu sou fã do Hunt. Também. Ia ser muito legal se ele desse aqueles nocautões dele, sair, virar as costas antes do Lesnar terminar de cair. Ia ser fantástico. Mas eu tenho medo assim, apanhar, né? Não, ele já se agacha igual uma criança. Ele que entrar no Mark Hunt já vai fuder tudo já. Mas eu tenho medo que o Hunt parece um pouco mais lento, assim, né? No primeiro o Lesnar parece, o primeiro round dele parece que ele é meio louco, assim, né?
Mas é a potência que ele vai ter, né? A mais. Ele vai largar com combustível, com mais combustível, né? Mas acho que vai gastar no primeiro round. Mas o Hunt, ele nunca teve uma defesa de queda muito boa. Eu acho que o Lesnar vai ficar botando pra baixo e ground and pound até onde durar a luta. Então, a chance do Hunt é dar uma cansada no Lesnar mesmo e dar um nocautão. Mas pode acontecer de tudo. Eu vou torcer muito pro Hunt, não tem jeito. Eu sou fã das figuras peculiares. Eu sou fã do Hunt, do Roy Nelson. Cara, eu acho fantástico o Nelson nocautear os fortões, boladões e fazer dar aquela esfregada na pança. Eu acho aquilo fantástico. Ele é uma das figuras mais divertidas que tem. Ele não se conforma só de ser gordo. Ele ainda deixou um mullet e aquela barba de mendigo. Ainda fez um rabo de cavalo no mullet. É um pacote completo, né? Não tem como ser mais bizarro, né? E tranquilão, um cara cool. Eu acho ele um barato. O Clay Guida também é um cara interessante, né? De ter um jeito diferente também. Um Capitão Caverna. Arrotando. Aquele arroto que ele dá entre os rounds. É figuraça, é legal, isso faz parte do espetáculo. Você tá lendo o quê, meu filho? O que você acha que você tá lendo? Que agora a gente vai ter o UFC 200, né? Dia 9 de julho. E, tava vendo o card aqui, cara, tem muita luta boa. Acho que todas as lutas poderiam ser main event de eventos do UFC, né? Desde a primeira até a última. E fecha um ciclo, né? O primeiro ciclo que foi com a grande boom, né? Do UFC, realmente, né? Com o UFC 100 com o Brock Lesnar, e agora ele volta no 200, né? Eu queria ver com o Mauro, com vocês, assim, como que vocês avaliam, né? Esse ciclo que agora, se a gente pode chamar, né? Se completa agora, né, de novo, assim, desde o UFC 100 até o UFC 200. Não, com certeza. Eles trouxeram o Lesnar até pra ter isso, ter um fator mais de carisma, até de saudosismo, de comparação com o UFC 100, mas independente da luta do Lesnar, né, o card já tava fantástico. Eu acho que ganhou com a substituição da luta do McGregor pela luta do John Jones. Esportivamente é muito melhor a luta, apesar do McGregor vender mais, mas ia ser a revanche mais sem noção dele contra o Dias, sem valer cinturão, sendo que tem mais 2 disputas de cinturão no card. Ia ser outra daquelas coisas que depõem contra o esporte. Então eu achei que foi uma boa solução colocar o Jones contra o Cormier. O card tá muito bom mesmo, marca aí um novo ciclo aí de profissionalismo, apesar desses passinhos pra trás aí com a questão aí do Lesnar e do doping dele. O Lesnar vai fazer o Common Event. Então vai fazer o Common Event Lesnar, cara. Então vai ter a luta do John Jones, que é cinturão, vai ter a luta do Edgar e Aldo, cinturão, daí vai ter Misha Tate e Nunes, cinturão, daí pausa, né? Lesnar e Hunt, daí Cormier e Jones, cinturão. Que coisa, né? Ainda assim, eu não acho de todo ruim. Ia ser ruim se a do Lesnar fosse o main event e deixar 3 cinturões pra trás. É verdade. Assim eu já acho, tá mais equilibrado. Eu achei que o card ficou realmente muito bom. A Misha que disse que não gostou, né? Deu uma reclamada aí, que tiraram ela. Tem que reclamar mesmo. Dá pra você tirar. Marcando território e botando respeito. Você tava lendo o quê, meu filho? O que você acha que você tá lendo? Ô Mauro, conta pra gente então um pouquinho quais são os seus ídolos no esporte aí. Eu sei que devem ser vários, mas pincela aí quais são os maiores aí, brasileiros e americanos, internacionais. Os meus maiores ídolos são o Royce Gracie. Com tudo que as pessoas desmerecem ele hoje em dia, ele foi pioneiro, ele deu a cara a tapa, sem categoria de peso, sem luva, muito menor do que os adversários. Ele foi o desbravador aí, provou o ponto dele que ele queria provar, que era, né, a importância do jiu-jitsu. Então valorizo demais, acho o Royce um ídolo. Gosto muito do Minotauro, sou fã dele pelas lutas que ele fez no Japão, pela resistência, pela simplicidade. Sou muito fã do Anderson, não como pessoa, mas como ídolo, como gênio do esporte. E dos americanos eu gosto do Randy Couture. Randy Couture, eu acho que ele era um cara que fazia o arroz com feijão muito bem feito, nunca refugou
luta, foi 5 vezes campeão, muitas vezes subestimado, ia lá para fazer o que era a técnica dele, o wrestling, o dirty box, muito bem feito. Ele era aquele cara das antigas, ele era o analógico, não era o digital, e funcionava muito bem. Pô, Mauro, faltou... Legal, analógico. Faltou na sua lista, é o Vitor, hein, cara? Ai, cara, para, cara. O Vitor é muito controverso. Eu respeito o Vitor, mas não dá, eu não consigo gostar dele. É uma questão não esportiva, pessoal. Respeito e tal, mas aquele discursinho de bom moço dele não dá. É mais um que podia assumir de uma vez o papel do vilão, né? Não, eu acho que ele faz bem o do mocinho, do bom moço. É que assim, não é o tipo de pessoa que... Não é o tipo de ídolo que eu gosto. Mas eu respeito muito. Acho assim, a gente vê muita gente brincando com o Vitor, mas ele é um cara que, né, é a história do UFC. Ele passou por todas as fases. Ele passou pela fase de começo, ele passou pela fase de decadência do UFC, quando o Pride era muito melhor. Ele lutou no Pride, ele voltou no UFC nessa retomada, ele foi importante para devolver a popularidade do UFC aqui ao Brasil. Eu gosto assim muito da carreira do Vitor, apesar de eu não gostar dele como personagem. O Mauro, e da nova geração, da piazada que tá chegando aí, da garotada, tem alguém que você destaca, que você acredita que vai virar um ídolo, vai virar um grande atleta? Eu gosto muito do Tominhas. O Tominhas me lembra aquela coisa antiga da shootbox, do rei, vamos pra cima, com todas as falhas técnicas que ele precisa corrigir, principalmente defensivamente. Eu acho ele um lutador empolgante. Eu acho que errou aí nessa última luta que ele perdeu, mas não tira o mérito não. Todo grande campeão é feito de vitória e derrota. Eu acho que ele ainda tem muito potencial pra desenvolver aí no UFC. Não gosto do Sage Northcutt. É outro que eu acho que é só marketing, que é o boy band, é o Justin Bieber aí. Acho que ele é muito mais marketing do que bom lutador, como querem fazer ele parecer ser. A gente fez um capítulo sobre as promessas. A gente tava falando que o Jake Matthews, acho que é isso o nome dele, australiano, é o pacote bem mais completo do que o Sage, né? Porque ele também é Justin Bieber, assim, mas o cara tá em outro nível comparando com o Sage. Não é? E você pega assim, sem querer desmerecer o garoto, às vezes vai que ele melhora, ele pode ser bom. O que eu reclamo é de terem colocado toda essa pilha nele sem ele ter mostrado isso tudo. Até pra ele é ruim, como amadurecimento de lutador. Ele já entra com uma responsabilidade, porque ele é vendável, que ele não precisava estar tendo. Ele podia estar crescendo aos poucos, se tornando um lutador melhor no UFC, do que... Pô, ele com 2 lutas já tinha gente querendo comparar ele com o Saint-Pierre. Não é por aí, né? É uma empolgação sem fundamento. Dana White, isso aí é a cara do Dana White, é escolher os queridinhos dele. Você já deve ter visto aí, não sei nem se vocês já postaram no site, aquela montagenzinha que eles fazem da família americana com o Dana White. Já. Né, que é a Honda é a mamãe, o filho mais velho lá com roupa de colégio é o McGregor, e os bebezinhos é o Northcutt e a Paige VanZant. Isso. É exatamente isso, é muita exposição, é muita exceção, é muito hype em cima de um lutador só porque ele é vendável. Isso é errado, é ruim até pra eles. Eu acho que eles têm até uma frustração, assim, tipo, vendo a Jéssica Andrade aquele dia no UFC detonando, tipo, acho que os planos deles vão por água abaixo, assim, né, com essa menina nova. Tipo, porra, você pega uma Jéssica naquele nível ali... Pegar a Jéssica contra a Paige, por exemplo, é isso? Isso. Seria bem ruim pros planos deles mesmo. Com certeza. E aí você já vê assim, uma falta de credibilidade, que a gente estava conversando que depõe contra. Se você começa ou a promover demais ou a querer blindar lutador, você começa a seguir o caminho que o boxe seguiu quando começou a ir para decadência. Você pegar, por exemplo, não tem sentido nenhum dar essa revanche do McGregor contra o Diaz e não dar a revanche pro Aldo antes.
O Aldo foi campeão 10 anos. O McGregor venceu num lance, ele nunca defendeu o cinturão. Você tá dando uma revanche numa categoria de cima, sem valer nada, só pra atender a vontade do McGregor e a do UFC de dizer que aquela derrota foi uma fatalidade. Não, e outra, né? Até pelo ponto de vista do McGregor, eu acho que é uma decisão ruim, porque o McGregor, ele pode não ser tudo que o UFC vende, mas ele é um grande lutador. E, de repente, ele pode estar se encaminhando para a segunda derrota numa luta sem nenhum sentido. E ele começa a ficar irrelevante depois disso, sabe? Quando ele poderia estar ou defendendo o cinturão, ou lutando de forma competitiva nos leves, né? Como ele queria. E tá aí, tá no limbo. Só falando em limbo, só queria perguntar pro Mauro o que ele acha dessa ausência da Honda, né? Que ela talvez não lute no UFC Nova York aí, né, que fique só pro ano que vem. Olha, pessoal, olha o que eu disse, hein? Que ela não vai mais voltar. E aí, o que você acha disso, Mauro? Eu até escrevi um artigo, dos textos que tem lá no livro, que é Loraça Beelzebub, que eu brinco com a música do Fausto Fawcett, falando dela, na época ela tava arrasadora. Loraça Beelzebub, Loraça Lucifer, Loraça Satanás. Hoje em dia eu tenho que falar que ela tinha que estar na sua lista dos babaquinhas, né, Léo? Porque não faz sentido esse comportamento obsessivo dela, de você entrar numa depressão profunda porque você perdeu. Um esporte não é feito disso. Uma coisa é você vender, que você fala pra todo mundo que você é invencível, é legal, até pra tua autoconfiança. Agora a outra é você não ter essa percepção de que você pode perder, que perder faz parte, que você tem que voltar mais forte do que você perdeu. Ela realmente não estava preparada psicologicamente para perder, e o esporte é feito disso. Muito mais do que física, essa volta dela é psicológica. Eu vi umas fotos lá que ela engordou, que ela tá depressiva. Isso mostra uma fraqueza mental, ao contrário do que ela defendia de ter um psicológico forte. Pelo contrário, mostra um psicológico muito fraco, né? É verdade. Pois é, né? Parece que não é uma postura de campeão, assim, né? Diferente do Aldo, né? O Aldo perdeu, sofreu durante... o quê? Deve ter sofrido durante uma semana. Já tava treinando. É isso. Não, que os grandes campeões, muito mais do que a questão de permanecer para sempre invicto, eles são lembrados com as grandes voltas, com se reerguer, com essa questão da superação. É ruim essa questão dela não saber se levantar, não saber perder. E você vê que já dava indícios disso. Eu não sei se vocês viram o TUF dela contra a Misha. Ela ficou muito ruim. Aquilo foi muito ruim para a imagem dela. Mostrou ela desequilibrada, uma pessoa que não sabe perder, que chorava à toa, que não levava na esportiva quando os adversários superavam ela. Então... isso não é legal para a imagem de ídolo que eles estavam construindo para ela, né? Com certeza, isso que você falou, grandes campeões, né? A gente tem aí o próprio Rafael dos Anjos, né? Que perdeu e voltou mais forte. O próprio Sampierre, quando perdeu, voltou mais forte. E a gente não vê da Honda. Agora vamos ver o José Aldo, né? Como é que ele volta também. E eu quero ver o McGregor, como é que ele volta também. Não sei, não. Não, o que me preocupa do Aldo é essa questão de todo mundo tá falando da revanche contra o McGregor, e ele vai ter uma luta duríssima com o Frank Edgar. Minha preocupação é se ele não tá perdendo foco, porque não dá pra subestimar o Edgar. Ele é um cara duríssimo. Antes da luta contra o McGregor, tinha sido a luta mais parelha do Aldo. É um cara que tem um jogo muito completo, é um cara perigoso no chão, movimento o tempo todo. O Aldo não pode se descuidar, não pode perder o foco de ficar pensando em McGregor nesse momento. E nessa luta agora que eles vão ter, o Frank Edgar, ele já tá muito mais acostumado com o peso, né? Que na primeira luta foi quando ele tinha acabado de baixar pros penas. Não tava adaptado ainda, né? Agora ele tá totalmente adaptado. Vamos ver como é que vai ser, né? Exatamente. O Aldo tem que estar muito preparado, muito focado no Edgar. É uma luta difícil. Ele não pode cair na pilha nem de pensar na próxima luta, nem também de querer dar show pra mandar uma mensagem. É um momento de lutar sério, porque o Edgar, que nem você falou, além de estar adaptado e dele ter um jogo muito completo, ele tem a mão pesada para a categoria. Então o Aldo não pode descuidar com ele de jeito nenhum. Uhum. Você estava lendo o quê, meu filho? O que você acha que você está lendo?
Não, Mauro, eu ia pedir pra você falar um pouco de como que faz pra adquirir o seu livro, né? Onde que ele tá sendo vendido. E também divulgar aí seu contato no Twitter, Facebook, pra galera que tiver alguma dúvida poder se conectar. Bom, nós vamos ter o lançamento oficial do livro aqui em Belo Horizonte sexta-feira, na Livraria Leitura do BH Shopping. Então o pessoal de BH pode ir lá pessoalmente, bater um papo comigo, né, adquirir o livro lá na livraria. O livro está à venda na internet no site da editora Shoba, que é a editora do meu livro. Você pode acessar, o link é www.editorashoba com schoba.com.br/sangue, suor e letras, tudo junto. E tem a fanpage no Facebook, Sangue, Suor e Letras, e tem o meu perfil no Twitter, _Mauro, ou pode procurar por Mauro Elovitch, que você me acha lá. Legal, a gente vai colocar todos os links no post, tá? Pra ficar mais fácil pro pessoal, até porque o nome da editora não é tão simples, né? Então a gente coloca ali. Fica mais fácil. É isso, não povo? é nem meu sobrenome, com 2 L's e TCH. Teu sobrenome também não é fácil. É isso então, povo? Isso aí, porra. Agradecer o Mauro, né? Muito. Obrigado aí pelo tempo, pela discussão aí que foi de alto nível, né? Às vezes é bom a gente fazer um programa com conteúdo. Verdade. Eu que agradeço aí, eu que agradeço demais o convite, a participação, adorei, foi muito divertido. Sempre achei barato aí o podcast, foi muito legal participar e quando vocês quiserem conversar novamente, estou sempre à disposição. Pô, legal. Com certeza a gente chama de novo pra alguma outra pauta, algum outro assunto. E, pô, tô curioso pra caramba pra ler teu livro, viu? Você vendeu bem aí o peixe. Que legal. Beleza? Agradeço demais aí. Pô, valeu, Mauro. Obrigado mesmo. Mauro. Valeu, Mauro. Valeu, boa noite. Obrigado. O episódio sai na sexta, tá? Mas aí a gente te manda o link e tudo mais pra você poder divulgar. Tá legal. É isso, valeu, então. Pô. Valeu então, gente. Obrigado, Mauro. Abraço. Valeu, Mauro. Um abração, cara. Eu não mando abraço, eu mando uma felicidade. Pode confessar pra mim que curte minha pegada. Eu não vou te procurar, eu não vou. Vá de carro que eu vou de motinha. Endaceia para a caradeira, vai. Eu também acho barato essa abertura de vocês com a musiquinha do Kill Bill e depois entra o The Office. Foi muito bem pensado aqui. Né? Puta, não tem nem frase ainda. Peraí. Deixa eu entrar no Instagram do Belfort. Não. Cara, quem será que se dilachou, né, cara? Como assim, eu entendi? Do ground pound dele. Porra, ri pra caralho. Por que, cara? Entendeu? Por quê? Não, sério, cara? Cara, tipo, você tava falando do lutador. Eu queria saber como é que é o Brandon Pound dele. Então, cara. Foi muito bom isso, cara. Porque, tipo assim, o cara do nada pergunta uma parada que não faz muito sentido. Com uma pronúncia bizarra ainda.